Tá no ar, correspondente médico desta quarta-feira. Lembrando que você sempre pode e deve participar usando a hashtag correspondente médico pelas redes sociais. Pode mandar sua pergunta, seu elogio para nós também, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Roberta. E a gente adora responder tudo sobre saúde para você que nos acompanha. Pode mandar, então, a sua pergunta pela hashtag correspondente médico. Olha, hoje o nosso primeiro tema é bem importante. Um levantamento feito pelo Observatório Obstétrico Brasileiro que mostra que o Rio de Janeiro é a capital, gente, com o maior número de grávidas mortas por síndrome respiratória aguda. Então, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a interrupção da vacinação das gestantes que tomaram a primeira dose da AstraZeneca pode ter contribuído para essa alta. Para tentar reduzir essa taxa, as grávidas vão poder completar o esquema vacinal de 2 doses com o imunizante da Pfizer. Então, tomaram a primeira dose da AstraZeneca, vão poder tomar a segunda dose da Pfizer, de laboratórios diferentes. Essa decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro foi tomada depois da divulgação de uma pesquisa da Universidade de Oxford, que libera essa combinação das 2 vacinas contra a Covid-19. Doutor, explica pra gente, então, o motivo dessa combinação específica entre 2 tecnologias diferentes. Isso só funciona para AstraZeneca e Pfizer, por enquanto? Por enquanto, o que a gente sabe, Roberta, é que essa combinação ela pode ser assertiva no combate ao coronavírus, estimulando o sistema imunológico. Eu tenho certeza que se a gente tiver mais necessidade ao decorrer do mundo, e a gente pode prever que isso venha a acontecer, misturar diversas vacinas em diversos esquemas vacinais diferentes, complementares, pode inclusive impactar numa taxa de sucesso maior do que a gente vem observando. Mas como estamos numa pandemia, não temos tempo, motivo e necessidade real de que isso venha a acontecer. Nesse caso especificamente, a gente sabe que existe uma necessidade e uma preocupação adicional com as mulheres nessa situação, que é da gravidez. Portanto, justifica essa alternativa que acaba sendo muito racional frente ao que tem sido detectado. A gente está vendo até várias imagens de mulheres gestantes, mulheres grávidas na fila para vacinação, porque, doutor, é uma preocupação que surgiu ao longo da pandemia, esse aumento na mortalidade das gestantes. Por que as gestantes agora estão no grupo de risco para a Covid? Bom, quando se observou que dentro dos casos de pessoas, de mulheres grávidas, a taxa de mortalidade chega a quase 10%, que é um número que é muito maior do que a gente observa na população em geral, notou-se a necessidade de um olhar diferenciado para isso. A gente sabe que a grávida tem um sistema imunológico funcionando diferente pela questão de ter um bebê que tem material genético composto pelo dela e pelo pai. Isso já normalmente? Normalmente. E existe uma tendência a formar mais trombos, mais coágulos do que o normal, porque é uma situação que demanda esse recurso para que você tenha a segurança do bebê. Tanto é que algumas pessoas que têm isso em excesso precisam fazer uso de anticoagulantes para evitar aborto espontâneo e coisas desse tipo. Quando a gente junta a complicação do coronavírus, que faz com que exista uma tendência maior da formação de coágulos e trombos, você pode imaginar que o problema acaba abrindo por esse lado. Então, não é questão simplesmente de pegar mais o coronavírus, a questão está relacionada com a manifestação clínica mais grave. Portanto, casos moderados e graves são mais frequentes e acabam levando à questão da morte de uma forma muito mais decisiva. E é possível, doutor, uma grávida com Covid acabar transmitindo o vírus para o bebê? Então, bom, vamos lá. Alguns tipos de vírus, como por exemplo, a gente teve anos atrás aqui no nosso país o Zika vírus, existia essa preocupação, porque esse vírus especificamente tinha, na verdade, o cérebro um lugar onde ele se assestava. Diferente do coronavírus, que acaba sendo um vírus que acomete principalmente o sistema respiratório no início. Lembrando que o bebê, ele não respira utilizando os pulmões enquanto está dentro da barriga da mãe. Toda essa troca é feita através do cordão umbilical e da placenta. Então, assim, a passagem do coronavírus para o bebê representando um problema, a curto prazo, nós não conseguimos documentar. Talvez a longo prazo a gente vai precisar de anos de observação para verificar se existe algum impacto no desenvolvimento dos bebês ou não. Mas, pelo que tu indica, isso não deve acontecer. Sim. Agora, então, vamos aproveitar esse tema, porque a gente tem uma pergunta aqui enviada pelo pessoal de casa. Você também pode sempre enviar sua dúvida pela hashtag correspondente médico, mas a gente vai ver a pergunta do Jorge Matos. Por que existe essa diferença entre uma vacina e outra, doutor? Bom, a pergunta do Jorge Matos é uma pergunta que faz parte do inconsciente coletivo, eu diria isso. Por que uma vacina é diferente da outra e por que o impacto no sistema imunológico é diferente? Se a gente fizer um paralelo, o que é a vacina? Como é que ela funciona no corpo? A vacina é o seguinte, você apresenta uma fantasia
do coronavírus para o sistema imunológico. Então, cada vacina, cada fabricante, cada tecnologia mostra uma fantasia diferente. Então, você tem vírus atenuados, se mostra de uma determinada forma. Você tem a questão do RNA mensageiro, ou então daquele outro vírus que leva dentro uma parte da proteína que faz parte da membrana do próprio coronavírus. Então, funciona dessa maneira, de uma forma diferente, cada vacina estimula o sistema imunológico de uma forma peculiar. E é lógico que isso pode impactar na forma da resposta imunológica que a gente encontra em cada um dos tipos de vacina diferente. Por isso que existem essas diferenças. Mas o intuito e o conceito e o funcionamento da vacina é o mesmo. Você apresenta algo que pareça o coronavírus, mas que não tem a capacidade de provocar doença, mas tem a capacidade de estimular a resposta imunológica. Sim, e lembrando que todas as vacinas aplicadas aqui no Brasil têm aprovação da Anvisa, né? Muita gente fica comparando a eficácia das vacinas, sem considerar que elas foram testadas em estudos diferentes também. Próximo tema, pesquisadores da Universidade de Harvard e do MIT desenvolveram uma máscara facial que tem um sensor capaz de detectar o vírus da Covid-19 em apenas 90 minutos. Essa tecnologia é tão precisa quanto um teste do tipo PCR, aquele feito com o cotonete, que é considerado o padrão ouro, o melhor teste. Então não existe nenhuma intervenção do usuário, além de pressionar um botão. Doutor, explica pra gente então como é que funciona essa arte. Não, essa máscara, a gente tem uma arte aqui para ilustrar. Sim. Olha que interessante, Roberta. Essa máscara ela tem biosensores que, na verdade, estão liofilizados, teriam sem água, na verdade, sem estarem ativados. Quando a pessoa aciona o botão, existe uma questão de preparar esses biosensores que detectam partículas virais. Então, através da própria respiração, e tem aí um tempo de mais ou menos 1h30 para que isso venha a acontecer, existe uma reação, assim como se faz o teste de gravidez, por exemplo. Em até 90 minutos, você vai ter uma resposta. Se você tem a presença de partículas virais da Covid-19 ou se você não tem, dando então um teste positivo ou negativo, lembrando que esse resultado ele é dado pela parte de dentro da máscara, de modo que a pessoa tenha a sua individualidade garantida. Não é que ela põe a máscara e fica todo mundo ali olhando para saber se ela está com coronavírus ou não. Doutor, e de acordo com os pesquisadores, esse método ele é mais rápido, né? Como a gente conseguiu acompanhar aqui por essa arte, e econômico. Então, pode ajudar no combate à pandemia, ajudando a detectar a doença de forma tão rápida. Sim. Qual que é a estratégia? É o rastreio ativo. O que acontece, Roberta? Não adianta eu fazer um diagnóstico de coronavírus se eu não tiver um comportamento na sequência. O comportamento na sequência é tanto a pessoa que sabe que está com coronavírus, como as pessoas que estão em volta, isolar esse indivíduo até passar pelo menos aí as 2, 3 semanas e com isso ter certeza de que esse vírus não foi passado para outros indivíduos. Então, de uma forma muito rápida, pouco invasiva, no qual você não depende do trabalho de um laboratório de ir e vir e, portanto, num tempo muito breve e principalmente detectando a partícula viral, porque eu não estou detectando aqui anticorpo, estou detectando a presença ou não do coronavírus, eu consigo fazer um diagnóstico e um rápido rastreio. Doutor, vamos então para o próximo tema, que é um levantamento inédito que a gente vai te mostrar aqui no Correspondente Médico, feito pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, mostrando que o consumo de álcool aqui no Brasil caiu 13% na última década. Mas esse avanço não é suficiente para o país atingir a meta global que foi estabelecida pela Organização Mundial da Saúde para a redução no uso nocivo de álcool até 2025. E atenção para esse ponto. Essa análise destaca também que o consumo abusivo de álcool em internações entre mulheres e idosos apresentaram uma tendência de aumento. Inclusive, o presidente do centro, o Dr. Arthur Guerra, grande referência, uma das maiores referências no assunto aqui no nosso país, gravou um vídeo para a gente explicando que esse consumo aumentou ainda mais na pandemia. Vamos ver. Para as mulheres, existe um bebê pesado episódico aumentado. Mulheres, então, como uma fonte importante de preocupação, mais ainda no caso da pandemia, onde nós vimos um aumento do consumo de álcool de forma mais geral por toda a população. O terceiro ponto que esse panorama nos traz se refere à morbimortalidade. O que é isso? Em resumo, se trata de número de internações e número de óbitos por conta do uso de álcool.
Doutora, a gente acompanhou então a fala do doutor Arthur Guerra, grande referência no assunto aqui no país. Explica pra gente qual é o impacto do álcool no corpo humano, no nosso organismo. O álcool, Roberta, ele funciona no cérebro como um neurotransmissor, ajudando a modular o comportamento e interferindo, inclusive, no seu funcionamento. A curto prazo, e aqui a gente está falando da intoxicação aguda pelo álcool, existe a questão do delírio, a questão da desinibição inicialmente, porque você inibe inibições e, portanto, o comportamento ele acaba ficando mais exuberante. Isso é natural. Quem nunca, na verdade, tomou uma taça de vinho e se sentiu mais à vontade para falar e para conversar? Assim como assumir comportamento de risco. Isso acaba sendo um grande problema, principalmente nos adultos jovens, que muitas vezes ingerem bebida alcoólica e acabam tomando volante, o que é totalmente contraindicado e a gente está sempre falando sobre uma questão muito grave. A longo prazo, a gente tem documentado danos cerebrais, tanto é que existe a demência alcoólica, que inclusive é detectada através da atrofia do órgão como um todo, do encéfalo como um todo. Doenças cardíacas relacionadas, cirrose, problema de fígado conhecido, que muitas vezes impacta até mesmo com a necessidade do transplante de fígado, e o sistema imunológico pode ficar comprometido. Então nós temos a atuação a curto prazo, que acaba se relacionando com a intoxicação aguda pelo álcool, e problemas a longo prazo pela utilização da substância, que acaba interferindo no funcionamento do corpo como um todo. Essa questão do sistema imunológico, doutor, é a razão pela qual os atletas costumam tentar evitar álcool? Isso e porque também o álcool, em última análise, ele vira glicose assim que você consome durante todo o seu processo metabólico. Então acaba funcionando como uma entrada de energia além do necessário para que o seu metabolismo funcione. Mas sem sombra de dúvida, a preocupação a longo prazo também com a riqueza do sistema imunológico acaba passando pela cabeça de atletas profissionais. Doutor, a gente tem um destaque para as mulheres também, além dos idosos, nessa pesquisa para o aumento do consumo. Sim, o que acaba acontecendo é que, se você parar para pensar, Roberto, o álcool funciona como algo que acaba reduzindo a questão da ansiedade. Então, acaba funcionando, entre aspas, como uma automedicação. A pessoa ela se sente mais à vontade, ela se sente mais desinibida, pode provocar um certo relaxamento. Por isso que acaba sendo algo que muitas vezes a pessoa não percebe, mas funciona como se ela estivesse tomando um remédio. E quando a gente pega o público feminino e principalmente também os idosos, nós notamos uma vulnerabilidade e um maior consumo nesse tipo de pessoas, o que traz para a gente bastante preocupação, porque a médio e longo prazo os problemas de saúde eles batem na porta. Com certeza. Esse estudo mostra que durante a pandemia, doutor, o consumo de bebidas alcoólicas aumentou. Isso pode estar associado à ansiedade também dessa Sim, fase. ao fato de existir a medida não farmacológica, né, de contenção do coronavírus, e aqui eu me refiro à questão da gente ficar mais em casa, com um distanciamento social, acaba sendo uma rota de fuga, uma alternativa imediata para a pessoa sentir mais bem-estar e aconchego. Só que existe aí, na verdade, aquela dobradinha de palavras, né? A graça e a desgraça, porque muitas vezes a pessoa perde a mão em relação a isso, e não é só o indivíduo, né? Às vezes as pessoas que moram na própria casa e você tem um problema que acaba ficando, então, configurado e presente. Como eu disse para você, pode funcionar como um ansiolítico a curto prazo. Então, de uma forma muito disfarçada, acaba funcionando como uma automedicação, com certo estilo, com certo toque, mas que existe aí um problema que a gente não pode esquecer. No próximo assunto, então, vamos falar do Canadá. Por lá, pelo menos 34 pessoas morreram por causa de uma onda de calor. Segundo a polícia, parte dos mortos eram idosos. Em algumas cidades canadenses, os termômetros chegaram a registrar mais de 40 graus nos últimos dias. Doutor, quais são os riscos, então, desse calor excessivo? A gente está acompanhando até algumas imagens do Canadá. Você vê, aqui no hemisfério sul a gente sofrendo por conta do frio em alguns lugares e no hemisfério norte a realidade ao contrário. O grande problema é o seguinte, quando você tem uma onda de calor muito grande, nós temos uma preocupação e o nosso próprio corpo acaba funcionando para manter a temperatura dentro de um nível normal, 36,5 graus Celsius. E uma das coisas que o organismo faz é perder calor e com isso ele acaba perdendo água. A desidratação, principalmente na população mais idosa, acaba configurando um maior risco, Roberto, porque muitas vezes a pessoa não percebe o que está acontecendo e existe uma sensibilidade maior nessa faixa etária. E desidratados, problemas cardiovasculares podem se manifestar de uma forma muito mais exuberante. Por isso que acaba sendo tão preocupante essa situação. E perceba, essa mudança rápida de temperatura, ela traz esse desafio. E muitas vezes o idoso, ele não está acompanhado de outras pessoas que possam ajudá-lo a lembrar, por exemplo, da questão de se proteger do calor,
da vestimenta e, sobretudo, de beber água. Bom, aqui no Brasil, a nossa situação é totalmente diferente, o oposto. Estamos no inverno. Nos últimos dias, as temperaturas caíram em várias cidades. Quais os riscos desse outro extremo, doutora? A gente recebeu algumas dúvidas no Twitter também. O risco das temperaturas tão baixas. Quando a gente tem temperatura muito baixa, existe uma associação maior, por exemplo, com risco de acidente vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio. Isso porque, no frio, para a gente proteger a perda de calor, existe um caminho ao contrário. Os vasos da periferia do nosso corpo, eles tendem a ficar mais fechados e com isso a pressão arterial ela tende a aumentar. Existe também uma fragilidade maior do próprio sistema respiratório em combater micro-organismos, abrindo então a chance para mais infecções respiratórias aparecerem. E a questão de tentar se proteger dentro de um ambiente onde exista ar-condicionado acaba guardando aí também um truque e uma dica que precisa ser levada em consideração. O ar-condicionado trabalha com um ar mais seco, independente dele ser quente ou frio. A mesma coisa, tendência à desidratação, a alteração do funcionamento do nosso sistema ciliar, que acaba fazendo a proteção contra micro-organismos e, portanto, pode representar um problema para a nossa saúde. Bom, momento agora Aquitinha, hashtag Aquitinha, para te incentivar a tomar a vacina que tiver no posto. Não tem essa de ficar escolhendo o laboratório. A gente precisa acelerar a vacinação. Primeira foto, então, Eduardo Badzek. Olha só a foto dele, junto com a enfermeira que deu a vacina. Muito feliz em ter sido vacinado. Viva a ciência, o Sistema Único de Saúde, todos os profissionais da área da saúde. Colocou 3 muques aqui também para comemorar. Muito bem. Vamos ver a foto da Andressa Custódio, que também mandou para a gente a foto depois da vacinação. Chegou o meu dia, a hashtag Aquitinha e a hashtag correspondente médico. Muito legal, Andressa. A gente ficou feliz aqui de ver a sua vacinação no nosso telão. Se você quer participar do nosso desafio, sua foto pode aparecer por aqui. Então, quando estiver recebendo a vacina, tire uma foto, poste nas redes sociais com a hashtag Aquitinha e correspondente médico para a gente mostrar esse momento tão maravilhoso aqui no quadro também. Doutor Fernando Gomes, bom dia, obrigada, até amanhã. Obrigado a você, Roberto, e pessoal. Até breve. Esse foi mais um quadro Correspondente Médico.